Pastor Cid Gonçalves. Deixa Deus te usar. Vocês estão demais, viu? Vocês estão terríveis. E a cada vez que eu venho, piora mais um pouco. E sabe qual é o problema? Eu amo estar com vocês. É sério, eu amo estar com vocês. Romanos capítulo 12. Enquanto você procura, meu caro pastor Fábio, obrigado pela honra, meu amigo. Muito obrigado, viu? Patrícia, é sempre uma alegria te ver. Ser recebido por esse ministério, por essas pessoas tão minhas, eu diria. Tão minha família. Porque embora eu seja lá da DEVEC, mas eu me sinto em casa estando aqui com vocês também. Siloé também é minha casa. Que bom estarmos juntos. Diz assim o verso 2 de Romanos capítulo 12. Ai, a minha versão está um pouquinho diferente da tua, mas o sentido é o mesmo. E não vos moldeis, ou não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava pensando hoje de tarde sobre o que falar aqui. Conversando com a minha esposa um pouco de tarde, depois de ter cumprido as minhas missões de marido, entenda isso, que eu fui no mercado, na feira, fiz almoço, não é nada do que vocês estão pensando. Fiz almoço. Eu sou escravo no domingo em casa. Eu tenho que acordar cedo, tenho que ir na feira, tenho que ir no mercado, deixar tudo pronto, fazer almoço e café na cama. Eu estou sentindo que eu arrumei foi problema para algumas pessoas aqui, viu? Pode se assentar, por favor, gente. Pode se assentar, por favor. Tem um vizinho lá que, inclusive, ele me parou no elevador e eu pensei que ele ia brigar comigo. Ele, cara, você está me dando problema. Eu, o que houve? Eu não fiz nada. Ele, cara, presta atenção, é minha mulher e minha filha. Eu nem conheço. Ele, não, eu tivesse saindo de manhã para você levar tua filha na escola, você abre a porta do carro para tua filha. Abro. Eu abro. E ela já tem 11 anos, mas eu abro a porta do carro para ela. E tá, tudo bem, mas toda vez que você vai sair com a tua esposa, você abre a porta do carro para tua esposa. Eu abro. Tá vendo o problema que você está me criando? Eu não. A minha esposa agora quer que eu faça isso. A minha filha quer que eu faça isso. Aí eu, tá, mas é minha esposa, eu tenho que abrir a porta do carro. Mas e para tua filha? Eu, presta atenção, eu vou te dizer. Para minha filha eu faço questão de fazer isso, porque, veja bem, você está criando uma princesa, está criando uma dama. Então ela não pode ter menos do que isso no cara que ousar querer namorar minha filha. Ele tem que ser no mínimo um cavalheiro para ela. Mas eu já avisei que o primeiro namorado da Isabel eu vou sacrificar no altar, que é para não ter problema. Mas vamos para o texto, vamos para a mensagem. E conversando com a minha esposa um pouco de tarde, logo depois do almoço, ela me perguntou: o que você vai pregar hoje? Eu falei: caramba, eu não faço a menor ideia. Porque eu passei foi uma semana difícil, foi uma semana complicada. Uma semana em que o ataque do diabo foi certeiro na nossa nação. E foi certeiro também, pessoalmente, contra tantos de nós. E nesse momento em que as coisas estão difíceis, você não consegue pensar muito naquilo que você vai pregar. Porque quando você pega a Bíblia para ler, a última coisa que você tem é concentração. Não dá. Imagine, Rayane, você cantando depois de ter passado um dia inteiro de luta e ter que cantar. Como é que você vai cantar? Mas é aí que você mostra o seu valor. É quando você não tem mesmo motivo e mesmo assim você insiste, é diferente. E a minha esposa perguntou isso, eu falei: eu não sei. Aí ela faz uma outra pergunta: não basta ser escravo do fogão, eu tenho que ser mestre de obras também em casa. E o pior é que elas não acreditam que a gente é capaz. Vocês não acreditam nos maridos. Manda o cara trocar uma lâmpada, não tem que ficar lembrando a cada 6 meses. Ele vai fazer um dia. Não precisa ficar lembrando toda semana, ele vai fazer. Não está não. Inclusive no penteado a gente está igualzinho. Cavanhaque também está. Quando ela me perguntou, vem cá, você vai mexer no lustre quando? Você já emassou, você falou que ia lixar e ia pintar, mas ele está ao contrário. Eu falei: eu só queria ver se você estava atenta.
Ela, então, vai ser amanhã, né? Eu entendi o recado, é melhor ser amanhã. É melhor que seja amanhã. Aí ela foi e me deu o tema. Ela, você já construiu tudo, agora você vai ter que desconstruir para aprimorar. Então, se eu pudesse colocar um tema, e coloquei, porque eu sou metido a besta, coloquei o tema da mensagem: construção e desconstrução. A propósito, e eu não tinha me dado conta do propósito na camisa de todo mundo, eu não tinha me dado conta disso, mas a propósito de ser a reinauguração da igreja, o Senhor me manda dizer isso para você. Mas aí eu fiquei pensando, mas tá bom, vou falar reconstrução e desconstrução, mas sobre o quê? Sobre o quê? É sobre a gente não tomar a forma daquilo que está matando a gente. É sobre a gente não se conformar com aquilo que está tirando a nossa paz. Então, quando eu pensei nisso, eu não posso me conformar com o cansaço quando eu chegar do trabalho, eu vou ter que fazer isso. Então, não se conforma. Então, a mensagem veio inteira na minha mente. Veio inteira na mente quando o Senhor disse: construa e desconstrua para que eu possa fazer do meu jeito. Então eu fiquei pensando em quantas pessoas tiveram que ter a sua vida mudada, construída e desconstruída para se tornar aquilo que Deus quer. Eu fiquei pensando em Noé, vivendo no meio de uma geração corrupta, uma geração pecadora. Noé podia ter se tornado igual, mas ele não tomou a forma, ele não se conformou, e não se conformando chamou a atenção de Deus e achou graça diante do Senhor. Encontramos um pouco depois Abraão, um homem que estava vivendo a sua vida tranquilamente em Ur dos Caldeus, vivendo a sua vida tranquilo, mas Deus o chama para uma missão maior. Mas ele podia muito bem ter ficado lá, mas ele decidiu obedecer a uma voz que ele não conhecia. Mas ele sabia que aquela voz tinha alguma coisa diferente. Então Abraão não se conformou em ficar em Ur dos Caldeus, e ele saiu para fazer uma missão. Abraão fez isso. Depois disso vem Jacó. Não, você pulou um, não, vou falar de Jacó. Tem Jacó, aquele que era o suplantador, o enganador, aquele que causava problemas por onde passava, enganava pessoas. Mas por que você não vai falar do tio, do irmão, do tio dele, do pai dele? Por que você não vai falar do pai dele? Por que não vai falar de Isaac? O que Isaac fez de significativo para nós? Como assim? Isaac não teve importância? Teve e tem. Mas veja bem, Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus para ser o pai das nações. Isaac, o filho, o sorriso, a alegria, foi quase sacrificado. Então tem uma parte no texto bíblico que diz: o Deus de Abraão, o terror de Isaac, o Deus de Jacó. Por que terror? Porque tem pessoas que vão passar a vida inteira sendo apenas chamado, mas não vão fazer nada significativo, porque é mais seguro ficar onde está. É mais seguro ficar em Gerar. Fica em Gerar, porque aí eu vou fazer você prosperar. Mas ele ficou em Gerar e prosperou. Mas só isso. Qual a diferença que fez um homem que ao longo do tempo ficou cego, perdeu a visão e foi enganado pelo filho? Jacó enganou o próprio pai. Um homem que já não tinha mais visão, já não enxergava mais tão bem, porque quando nós ficamos no nosso lugar de conforto, é isso que acontece. Ficar no lugar confortável para nós, Vitão. O Vitão, aliás, cada vez que eu chego, o Vitão está mais Vitão. Já está bom, já pode ficar pequeno, já chega de crescer, tá me humilhando, já estou me sentindo já o Zaqueu aqui já. Já passou uns 2. O sapato, então, na Baía da Guanabara, ele pode. Enfim, então o que acontece é que se ele jogar em mim. Jacó podia muito bem ter se contentado e se conformado em ficar ali, afinal de contas ele já estava jurado de morte, ele tem que fugir da sua casa e vai para a casa de alguém que era mais inteligente, mais esperto do que ele. Não pense você que você é o esperto e não vai encontrar alguém mais esperto que você. Jacó era o cara esperto, o cara que passava a perna em todo mundo. De repente ele teve que ficar lá no lugar dele e ter que ser desconstruído, porque quando ele foi para a casa do sogro dele: aqui não é mais a tua casa, agora é a minha casa, você vai fazer o que eu quero. Ah, mas eu estou fazendo isso por um propósito. Então vai. Só que na minha casa a regra é minha. Você não vai casar com a mais nova, você vai casar com a mais velha. Mas eu não quero ela. Mas vai casar assim mesmo, porque na casa dos outros você obedece a regra da casa e não tua. Ficar no lugar de conforto talvez te prive de alguns problemas, ao passo que andar com Jesus vai te colocar, às vezes, numa situação de problema.
Às vezes servir a Deus vai te colocar numa situação complicada, mas não desista não, tá? Porque aquele que começou a boa obra é fiel para... Jacó foi para a casa do sogro, pagou pelo seu erro, trabalhou 7 anos por uma, casou com outra. E o legal é que ele não gostava muito da primeira que ele se casou, né? Mas teve muito mais filhos com ela do que... Só tem um detalhe interessante aqui. Quando você lê quem é que está sepultado lá na caverna de Macpela, lá em Mamre, você vai encontrar Abraão e Sara, você vai encontrar Isaac e Rebeca, mas você não vai encontrar Jacó e Raquel. Você vai encontrar Jacó e Lia. Eu vou te explicar o motivo disso. Jacó queria se casar pela aparência, só que Deus não lida com aparência, Deus lida com propósito. Ele quis se casar pela aparência, ele queria se casar pela aparência, e foi bacana, legal, conseguiu casar. Só que veja bem um detalhe: quem é que está sepultado com Jacó em Macpela? Raquel ou Lia? Aquela que era desprezada, de olhos baços, aquela cujo um dos filhos dela se chamava Judá. E depois de tempos e tempos, nós estamos aqui hoje em Siloé, celebrando, agradecendo ao leão da tribo de... A mulher que era desprezada deu à luz aquele que deu a vida também ao leão da tribo de Judá. E quem você pensa que é? Você é descendente dele, você é descendente de Abraão, você é herdeiro da promessa, você pode muito mais do que você faz até agora. Não se conforme, não se conforme. Não tome a forma daquilo que disseram que você não podia. Não tome forma daquilo que disseram para o pastor Fábio: não vai dar para construir a igreja do jeito que o senhor quer. Ele escutou muito isso. Agora o problema, onde é que essas pessoas estão agora? Você já reparou que aquelas pessoas que ficavam dizendo que você não ia chegar lá, elas estão aonde agora? Estão lá atrás, e cada vez você ouve menos a voz dela, porque você continua avançando, enquanto ela está lá sentadinha no cantinho dela. Você nunca vai ver fracassado elogiar vencedor. Nunca, nunca. E você sabe, tem uma coisa interessante que a filosofia diz, que tem pessoas que são tão grandes, Patrícia, tem pessoas que são tão grandes, homens e mulheres de Deus dessa casa, que são tão grandes, mas que sabem que são pequenos, por isso tem espaço para crescer. Agora tem gente que é tão pequeno, mas tão pequeno, que para se sentir alguma coisa tem que diminuir você. Não se conforme com pessoas que querem diminuir você, porque enquanto elas estão tentando diminuir você, você está se tornando um vitão, cada vez mais vitão, e crescendo cada vez mais para a glória de Deus. Não são pessoas que precisam te aplaudir, é quem Deus está vendo quem você é. Não se conforme. E o detalhe interessante é que Raquel, a mulher que arrebatou os olhos de Jacó, a poucos passos de Efrata, ela morreu e foi sepultada na beira da estrada. Entenda uma coisa: a aparência passa e fica pelo meio do caminho, mas aquilo que é nascido no coração de Deus, você ouve falar até hoje. Depois de Jacó, que mudou e deu nome a uma nação, porque Deus o desconstruiu, você encontra José, o garoto mimado, falastrão, metido, era o melhor de todos, com a sua roupa colorida, os irmãos trabalhando, ele lá perturbando. Você não sabe o que eu sonhei. Você sonhou porque estava dormindo, mas a gente não sonhou porque estava trabalhando. José, fica quieto no teu canto, mala. Não, mas eu tenho que falar do meu sonho. Eu sonhei que o meu molho de trigo era muito maior do que o teu, mas quem está trabalhando sou eu. Mas eu sonhei, porque você dorme mais do que os outros. É errado sonhar? Não, não. Mas não joga na cara de ninguém aquilo que é só para você. A consequência não é atrair pessoas para o teu sonho, é a recusa de ter você por perto.
José foi sequestrado pelos irmãos, depois de contar mais um sonho, jogado num poço, levado como escravo, vendido como escravo, preso na cadeia, ia morrer na prisão. Ele lá dentro, Deus fez uma coisa com ele, exatamente como Pedro aconteceu. Vocês falaram agora há pouco de Pedro, que Pedro estava preso na prisão. Não, Pedro estava guardado na prisão. Às vezes Deus tira o teu espaço de se movimentar, porque Ele está guardando você. José podia ter morrido na mão dos irmãos. No entanto, Deus o protegeu, fazendo o quê? Com que ele fosse vendido como escravo. Mas que proteção é essa? Me vender como escravo? Sim, ainda vai trabalhar na casa do primeiro-ministro do Egito, na casa de Potifar, vai comer do bom e do melhor, mas eu continuo escravo, mas está guardado. Mas depois disso ele é acusado, mas está guardado, está na cadeia, aprendeu a ficar calado na cadeia. Não queira passar pelo que José passou. Mas para José aprender a ficar calado e só falar na hora certa, ele precisou perder a liberdade dele. Mas ele era um homem construído para falar. Sim, só que Deus queria que ele ficasse calado. Mas já que ele não calava, então vou tirar um pouquinho da tua possibilidade. E você não entendeu ainda, né? Por que é que Deus tirou você daquele emprego? É porque está guardando você. Porque se você continuasse lá, teu casamento acabaria. Se você continuasse fazendo o que você está fazendo, a união da tua família acabaria. A tua igreja estaria em risco, porque você traria confusão para a tua igreja. E você não entendeu ainda que Deus tirou todas as tuas possibilidades para guardar você, para que você não se perdesse. Eu estou sentindo uma graça de Deus ao falar isso aqui. Parece que Deus está encontrando alguém aqui nessa noite para dizer: não foram pessoas que te tiraram de lá, eu estava te protegendo para não te perder. Aleluia, glória a Deus. E José se tornou governador do Egito. 400 e poucos anos depois aparece um maluco playboy, tirando honra, tirando onda, todo fortão. Encontra alguém brigando com um hebreu, ele vai lá e dá um soco sem ter ideia da força que tinha, mata o cara e ainda quer esconder na areia. O que você esconde na areia, o vento vai mostrar, e não há nada que esteja encoberto que não seja trazido à luz. Escreva a ofensa na areia, e escreva o elogio na pedra. Escreva a bênção na pedra, e a ofensa que te fizeram, escreve na areia. A areia o vento vai tirar tudo, mas da pedra fica guardado. Aquilo que é para guardar, guarda. Aquilo que é para esquecer, esquece. Não carrega bagagem com você, que a viagem é longa. Qualquer bagagem além da conta vai te fazer mal. Deus. Depois de Moisés, que causa toda aquela confusão no Egito, Moisés então leva o povo, mas aí surge um outro garoto chamado Caleb, com 40 anos, que tem uma promessa. Ele não via a menor possibilidade daquela promessa não se cumprir. Então ele foi contra, ele não se conformou com os outros 10 que vieram falando mal da cidade, da terra. Ele não é assim, porque se Deus falou, essa terra vai ser nossa, e o gigante vai ser nosso alimento. Porque alguém ousou falar, e nós éramos como gafanhotos aos seus olhos, e nós éramos também assim aos olhos deles. Eu me vejo como gafanhoto e quero que as outras pessoas me vejam. Entenda, às vezes o que eu vejo, só eu vejo, não tem ninguém ligando para mim. Mas fulano tem inveja de mim. É um pecado, é chamado pecado envergonhado, esse negócio da inveja. Sabe por quê? Todo mundo tem inveja de mim, mas eu não tenho inveja de ninguém. Já reparou nisso? Todo mundo tem inveja de mim, pastor. Fulano tem inveja de mim. Tá, é só de você, né? Porque a única... Como é que a pessoa fala Coca-Cola no deserto? Eu nunca entendi isso. O último biscoito do pacote é só você, mais ninguém. Só tem inveja de você, né? Mas você não tem inveja de ninguém. Rapaz, Deus está tratando uns negócios aqui hoje. Entenda uma coisa. O modo como você se vê vai fazer com que as pessoas só percebam o que você é se você se mostrar. Porque quando as pessoas te olham andando de cabeça erguida, elas pensam o quê? Tem um guerreiro, tem uma guerreira andando ali. Mas se você só anda de cabeça baixa... Caleb ficou no meio daquele monte de gente por 45 anos esperando o cumprimento da bênção. Ele não se desconstruiu em momento nenhum.
Porque ele não era construído na dúvida nem na areia do deserto. Ele era construído naquela fé sem medo. Por isso o nome dele é fiel como um cão. Já preguei sobre isso aqui uma vez. O nome de Caleb é fiel como um cão. Um cão, você chuta ele e ele vai para lá, mas se você chamar, ele vem, abana o rabinho e te protege. Caleb tinha essa fé, a fé sem medo. Ele não via possibilidade de não entrar na terra prometida. Talvez seja isso que esteja faltando. Talvez seja isso que estivesse faltando para muita gente que não acreditou quando o Senhor falou que ia construir essa igreja aqui. E aí o irmão fala, começa a abrir os tentáculos, porque tem outra propriedade aqui para comprar, tem outra da frente, tem mais uma daqui, tem mais... Começa porque isso aqui é só o começo. E tem muita gente que não quis vir durante a construção porque o chão estava batido. Muita gente que não veio aqui no púlpito porque não tinha porcelanato. Muita gente não vinha mais, não veio mais porque não tinha mais ar-condicionado, era ventilador. Cadê essas pessoas? Pois é, agora tem ar-condicionado e tem ventilador, e tem porcelanato, o chão está bonito, a igreja está linda, tem galeria. E cadê essas pessoas? Porque nem todo mundo pode fazer parte da tua festa. E mesmo que façam parte da festa, dificilmente ficam até cortar o bolo. Não é perda, é livramento. Se Deus afastou de você, mas eu não sei se foi Deus. Você não apanha mais, então foi Deus. Eu não sei se foi Deus. Você não está sendo mais agredida verbalmente. É Deus. Ah, mas eu não sei se foi Deus. Não está sendo mais humilhado nem humilhada. Então foi Deus. Ah, mas agora eu estou sozinho, estou sozinha. Não, você tem o exército inteiro do céu a teu favor. E tem Siloé em chamas que te ama, e que te aguarda, que te protege, que te ama, que ora por você, intercede por você. Permita-se ser desconstruído, desconstruída na sua essência, e permita a construção aqui dentro. E a propósito dessa inauguração, me lembro também de Gideão, inconformado com os midianitas e amalequitas roubando a comida deles. Ele vai para um lagar, um local onde era para amassar uva, para fazer vinho, e na Bíblia o vinho aponta para a alegria. Onde era para ser alegria, ele estava buscando o alimento dele. Mas Deus viu, e Deus fala com ele: ah, garoto, garoto bom, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele reclama, ele reclama. Mas se ele é conosco, então por que eu estou passando esse perrengue todo? Aí o anjo vai dar uma travada de chuteira na canela dele e fala: Aí todo mundo pensa que é elogio. Então tá bom, então faz assim, vai nessa tua força então, garoto. Se você acha que você pode, então vai nessa tua força. Ele entendeu na hora, aquela trava de chuteira na canela. Ele: aí não, Senhor, aí não, calma aí. Eu sou menor da casa do meu pai, então se desconstrua. Então para de achar que você é o cara para se justificar para mim, porque eu sei por que o meu povo está sofrendo, porque o meu povo se afastou de mim. Quando ele entendeu isso, aí o anjo falou: agora sim, agora vai lá e faz o exército. Ele pegou logo 32 mil. Deus não precisa de quantidade, ele só precisa de qualidade. Qualidade resumida em 300 homens. Gideão foi o cara, porque ele também foi desconstruído, mas manteve a sua construção em Deus. Me encaminhando para o final dessa mensagem, eu preciso dizer sobre Sansão. Chamado, separado, nazireu, não pode tocar em coisa morta, não pode tocar em bebida alcoólica, não podia se casar fora do arraial, não podia fazer besteira, tinha que se manter como exemplo. Mas ele era o cara, fortão, pegou os portões da cidade, levou a 60 quilômetros, depois estou no alto do monte. Era Sansão, o cara, seus cabelões bacanas, ele era o cara. Mas ele começou a não se importar muito, porque às vezes quando nós temos aplauso demais, reconhecimento demais, cargo demais, posição demais, diploma demais, nós teremos um erro de achar que nós somos melhores do que os outros. E ele começou a brincar.
Me conta o teu segredo. Se você fizer isso, eu vou ser fraco como qualquer um. Ele não entendeu. É impressionante como a gente observa e lê sobre Sansão e fala assim, mas que cara burro. Não tem outra palavra para Sansão. Ô sujeitinho burro, que cara anta. É sério, veja bem, a mulher fala com o cara, me conta o teu segredo. E ele não, ele inventa uma história. E já tinha gente dentro do quarto dele, Sansão, os caras vêm sobre você. E ele não entendeu, nas 3 vezes que ele foi quase vítima, ele não entendeu que a mulher estava armando para ele, não é possível. E você ainda não entendeu que a aproximação só acontece quando você está em crise no teu casamento? Sempre aparece um fantasminha do passado para te visitar. Oi sumido, oi sumida. E você está achando que você é o cara, que você é a figura que é inesquecível. Não, não é não. Não é não. É o diabo aproveitando mesmo a tua fragilidade, a tua vaidade, para te passar uma rasteira e te passar o rodo. Sabe o que aconteceu com Sansão? Aquilo que encantou os olhos dele, de tanto ele brincar com o pecado, ele olhou ali para Jezabel, para Dalila. O que aconteceu com ele? Ele olhou para ela, Qual foi a primeira coisa que ele perdeu quando prenderam ele? Os olhos. Cuidado com o que você anda olhando, cuidado com o que você anda desejando. Não olhe pela aparência, busque saber quem é. Não teve juízo de valor, não teve juízo de caráter, não teve uma pesquisa, é apenas a concupiscência dos olhos. Lembra de Jacó, Raquel, que atraiu os seus olhos, cegou aquele homem para o seu entendimento, e aquela mulher fez com que ele se tornasse alguém mal afamado pelo sogro, porque ela havia roubado os ídolos do pai, escondido, e ainda mentiu para o pai. Ela se sentou em cima da cela, colocou os ídolos debaixo da cela, se sentou na cela e mentiu na cara do pai. Entenda, às vezes, que aquilo que você acha bonito e atraente tem podridão por dentro. E essa podridão que tem por dentro vai fazer com que você perca aquilo que você tem de mais importante, que é a sua personalidade, que é a sua reputação, que é aquilo que falam de você. Ali vai um homem ou uma mulher de Deus? Não, não vai. Por que não? Porque aquele homem é casado com uma mulher que desonra ele, mente para todo mundo. Porque aquela mulher é casada com um cara que desonra e mente para todo mundo. Cuidado com o que você está se aliando. Porque para haver uma construção de Deus, você precisa se desconstruir dentro de você, do seu ego. Foi falado aqui pelo nosso amado irmão, a primeira palavra aqui, que para você entender o que você é, você precisa deixar de ser, para que Deus te torne aquilo que Ele quiser. Aleluia. Sansão perdeu a sua dignidade, perdeu a sua autoridade, perdeu os seus cabelos, perdeu sua força, perdeu sua visão. Mas Sansão tem um problema que nós também temos. Sansão, no momento da maior dificuldade, ele dobrou os joelhos e orou. É errado orar no momento da dificuldade? Não. O problema é só orar quando a coisa está ruim. E Sansão dobrou os seus joelhos e orou e pediu a Deus: Deus, me dá de novo a força. Me dá de novo a força, para que eu possa acabar com esses filisteus, mas eu morra junto com eles. E Deus concedeu. E ele foi colocado entre as pilastras, empurrou as pilastras, e o templo de Dagon caiu e o esmagou. Não seja esmagado por aquilo que te cegou. Não busque a Deus apenas no momento da dificuldade. Não busque a Deus apenas no momento em que as coisas não estão tão bem. Abraão vivia tranquilo lá em Ur dos Caldeus, Jacó era enganador, José era mimado, falastrão, Moisés era o playboy da época. Mas os exemplos podem ir ao infinito aqui, meu pastor. Os exemplos na Bíblia podem ir ao infinito. Mas veja que a propósito de hoje ser a reinauguração da igreja Siloé em chamas. É preciso que haja uma desconstrução daquilo que nós somos. O ministério precisa se desconstruir. Cada levita da casa do Senhor precisa se desconstruir. Cada obreiro dessa casa precisa se desconstruir. Cada visitante nesse culto, cada membro dessa igreja precisa se desconstruir.
Porque para a inauguração, a reinauguração dar efeito, é preciso acabar com o que antes existia. É preciso acabar com o que antes era levado a efeito. É preciso, não para que a gente consiga imaginar o que nós pensamos de nós, mas que nós possamos dar ouvidos ao que Deus pensa a nosso respeito. E os pensamentos de Deus são mais altos, os planos são maiores. Os pensamentos de Deus a teu respeito é pensamento de bem, não de mal. Mas por que eu estou passando esse perrengue? Não dura sempre. Por que eu estou doente? A doença não vai durar para sempre. Por que eu estou em crise no meu casamento? Não vai durar para sempre. Por que eu estou passando tanta dificuldade no trabalho? Não vai durar para sempre. Por que eu estou passando crise em tudo? Não vai durar para sempre, porque vai durar uma noite o choro, mas mantenha a esperança, porque a noite é escura, mas você vai ver o primeiro raio de sol nascendo, porque pode durar uma noite, mas a alegria vem! A alegria vem! Então confia e descansa naquele que é o teu Deus. Aleluia. Por que é que nós sofremos? E a Bíblia é bem clara quando diz que nós sofremos. E do que reclama o homem, senão dos próprios problemas que ele cria? Quantos problemas nós criamos e por isso nós sofremos? Quantas dificuldades nós enfrentamos porque nós ousamos? Mas ousar é errado? Não. É usar fora da vontade de Deus é que é. Não é errado você ousar. Não, mas a pessoa quer comprar logo uma Mercedes, bens de último ano. Mas é pecado comprar Mercedes? Não! Você já pensou no tamanho do IPVA dela? Então, mas e se eu ganhar? Venda. Mas eu vou pegar a bênção que Deus me deu e vou vender? Sim, porque às vezes Deus te dá uma bênção desse tamanho para você ser inteligente, multiplicar aquele talento. Não fica tirando onda. Ah, mas eu vou comprar um carro do ano porque eu tenho fé para isso. Você tem bolso para isso? Tem gente que quer demais, mas não sabe lidar com o pouco que tem. Tem gente que quer demais, mas não é fiel no pouco. Tem gente que quer demais, mas não se prepara. Por isso, lá em Romanos 12:2 diz: não se conforme com esse mundo, não tome a forma da crise, mas se transforme. O que é se transformar? É deixar de ser aquela forma. O que é se transformar? É deixar de ser aquilo que é aparente, se torne aquilo que você quer ser, mas faça isso com responsabilidade. Como? Segundo a renovação. O que é renovação? Fazer novo de novo. É tentar outra vez, certo dessa vez. É falar a verdade ao invés de inventar desculpa. É estar pronto ao invés de dizer conta comigo. Não é só falar, não é só de palavra, é de ação. Não é só promessa, é cumprir. Prometer não é obrigatório, mas cumprir se torna. Porque a colheita, meu pastor, é opcional. A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não dá para fugir disso. Mas por que é que nós sofremos? Porque nós não nos renovamos. Achamos que está bom, pastor, eu chegar lá no YouTube, pegar uma mensagem. Não vou nem na igreja hoje, porque eu já fui tão abençoado pela mensagem. Não vou nem na igreja hoje. Aí você não sabe nem quem é que está pregando. O cara está pregando um monte de heresia e você está pegando aquilo e falando que aquilo é Deus. E por que é que meu povo sofre? Segundo Filipenses Filipenses 13 e 14, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Ah, mas eu sou servo de Deus, Deus vai me dar sabedoria. Vai. Sabedoria não quer dizer conhecimento, e conhecimento não quer dizer sabedoria. Sabedoria é saber usar o que você sabe. Conhecimento é toda a informação que você pode ter. Mas sabedoria é saber usar no momento certo. Por que Deus prendeu José lá dentro da cadeia? Para que José aprendesse a não só ter conhecimento, mas também ter sabedoria. Fala na hora certa e fala para a pessoa certa. Romanos 5:8 diz que nós temos uma chance para acertar hoje, porque Ele demonstra o seu amor por nós, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor, isso é um chamado à desconstrução.
Oséias, no capítulo 4, verso 6, aliás, diz que o meu povo sofre por falta do saber. É Oséias que diz isso. Ele sofre porque não conhece o meu nome. Filipenses diz que eu posso me esquecer das coisas que ficam para trás, como já foi falado aqui. Eu preciso me esquecer das coisas que passaram. Eu preciso renovação. Esquece do que passou, avança para frente. É lá na frente que está o teu alvo, não é no passado. Não more no teu passado, porque morar no passado é atraso de vida. O presente já passou. Esse momento em que eu falei já passou, já acabou, nunca mais se repete. Aproveite os momentos que você vive e faça isso com qualidade. Dê para Deus o seu melhor. Aleluia. Dê para Deus o seu melhor. Esqueça as coisas que ficam lá para trás e avance para o alvo, como diz em Filipenses 3, 13 e 14. É maravilhoso quando você percebe isso, que Deus está te dando uma outra chance para você começar. Abraão sabia quem ele era, mas Deus queria saber de Abraão se Abraão tinha alguma ideia do que ele se tornaria. Deus sabe quem você é, mas e você sabe até onde você quer chegar e até onde você pode chegar? Veja que Jacó pensava que era alguma coisa, mas Deus fez com que Jacó experimentasse aquilo que ele infligia para pessoas, e só então ele se tornou aquela pessoa que deu nome a uma nação. José falava demais, Moisés era gago, era violento, mas foi passar 40 anos no deserto descobrindo que o que ele foi aprender, o que ele aprendeu no Egito, sendo criado como egípcio no palácio, não valia nada no deserto onde ele estava. E lá no deserto, Moisés, o playboy do seu tempo, ele se tornou apenas um no meio da multidão, mas voltou como libertador de Israel. Você entendeu essa mudança? De um cara que achava que era, foi para o deserto para descobrir que não era nada. Foi chamado por um Deus que sabe tudo, que disse a ele: vou fazer as coisas acontecerem, então volta. Mas eu vou falar o quê? Diga que o eu sou me enviou. Você não precisa de muito mais. Encontramos Davi, e já encerro aqui. Encontramos Davi, um soldadinho, brabo, pequenininho, só para ele que ele era um soldadinho, pastor de ovelhas. Ninguém vendo o garoto lá no meio do campo, mas aparece um urso e um leão, ele resolve o problema. Tinha ninguém para aplaudir. E tem pessoas que não conseguem fazer nada se não tiver uma plateia por perto. Só prego se a igreja for grande, só canto se a igreja estiver lotada, só entrego profecia se tiver gente mais importante na igreja. Eu escutei a palavra de um grande pregador americano chamado Dale Bronner, que disse um dia: se você é grande demais para pregar numa igreja pequena, você é pequeno demais para pregar em qualquer lugar. Davi estava apenas lá apacentando as ovelhas do seu pai, e Deus vai lá e desconstrói isso. Ao longo do tempo, depois da unção, desconstrói aquele garoto e começa a construir, não mais a visão de um pastor de ovelhas, mas agora você é um guerreiro, que vai trazer dignidade à nação de Israel. Nasce seu filho, depois de um tempo, nasce seu filho Salomão, o homem que fez tudo certo. Foi construído pelo seu pai, treinado pelo seu pai para ser o próximo rei de Israel. Na primeira intervenção de Deus, ele não pediu riqueza, não pediu glória, não pediu nada, ele apenas pediu sabedoria. E Deus deu. Em sonho, o Senhor fala para ele: Salomão, você construiu esse templo e você está inaugurando. Sabe o que é mais legal? Deus apareceu na inauguração. Não foi só a inauguração da casa, não, Deus estava lá, a fumaça se manifestou, a presença foi tão forte que os sacerdotes não conseguiram ficar lá dentro, os levitas tiveram que ir para fora, a glória de Deus era intensa, Deus estava na inauguração. E deixa eu te dar uma notícia, eu sinto te dizer que Deus está na reinauguração da Siloé, e estamos em chama.
Mas tem uma coisa. Você fez tudo certo, Salomão. Você fez tudo certo. Você é um cara honesto. Você é uma senhora honesta. Você honra os seus compromissos. Você é fiel à tua esposa. Você é fiel ao teu marido. Você é leal à direção da tua igreja. Você faz tudo certo. Você é um homem e uma mulher de Deus. Está tudo certo. Por isso, Deus está na tua vida. Por isso, Deus está cuidando de você. E não pense que as pessoas aqui dentro são perfeitas. Não tem ninguém perfeito aqui. Porque os perfeitos não vieram. Não dá para eles aqui. O perfeito se incomoda com a nossa presença, porque nós estamos em processo de aperfeiçoamento ainda. Os perfeitos não estão aqui hoje. Só tem os imperfeitos. Só tem aquelas pessoas que não são construídas prontas. Não é perfeito, que vem lá do latim perfectum, não, feito todo. Não, nós estamos ainda sendo feitos, sendo aperfeiçoados a cada dia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É exatamente por causa desses imperfeitos aqui, e da possibilidade de errar, é que Deus chegou para Salomão e falou lá em Crônicas. Estava escrito na camisa verde das meninas aqui: Salomão, essa festa foi linda, o culto foi maravilhoso, as pessoas se alegraram, sentiram a presença de Deus, receberam a bênção do Senhor. Mas Salomão, e se eu não mandar mais a chuva? E se o gafanhoto vier? E se a saúde não morar mais na sua casa? Será que esse povo continua me adorando? Será que se eu retirar um pouquinho a sombra de cima deles, esse povo continua sendo fiel? Mas Salomão, eu sou um Deus de segunda chance. Eu sou um Deus que ama o meu povo. Eu sou um Deus que ama desconstruir o ego das pessoas. Se esse povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar e orar, se esse povo buscar a minha face, então eu ouvirei aqui de onde eu moro, acima das estrelas, acima das tempestades, acima das lutas, acima das provações, acima das dificuldades. Eu ouvirei do céu de onde eu moro, meu trono está acima, eu ouvirei. Então eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ainda não acabou. Desconstrua-se na presença do Todo-Poderoso e deixa Deus ser Deus na sua vida, porque Deus tem muito mais para mim e para você, mas só vai acontecer quando você deixar de ser você, se esvaziar e disser para Deus: Deus, me encha, estou vazio, preciso do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E atenção Siloé, atenção Siloé, atenção Siloé. Depois dessa reinauguração, nada mais será como antes.